Bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença neste webinar. O meu nome é António Castelo Branco. Estou aqui juntamente com o meu colega Miguel Moreira. Nós somos gestores de ativos da Banco Inter Gestão de Ativos e nos próximos cerca de 25 minutos vamos falar sobre os mercados financeiros durante o primeiro trimestre de 2025. Vamos falar sobre o desempenho dos fundos Banco Inter Gestão de Ativos e depois iremos dar a nossa visão de mercado e o nosso posicionamento Banco Inter Gestão de Ativos para o resto do ano de 2025. No final, teremos as nossas conclusões e seguir-se-á uma sessão de perguntas e respostas para questões que gostariam de ver, que tenham dúvidas que gostem de ver esclarecidas. Começando pelo ano 2025. Como vamos ver mais à frente, o ano 2025, se olharmos para as performances year to date, parece que não se passou muita coisa nos mercados, mas não foi nada disso. Nós tivemos uns mercados, pode-se dizer, completamente instáveis durante o primeiro quadrimestre de 2025. O tema do quadrimestre foram tarifas, negociações entre vários países, os Estados Unidos e os outros restos dos países do mundo, incerteza, porque não se sabe o resultado das negociações e o reflexo disso foi volatilidade. Nós tivemos 4 grandes intervenientes neste processo de negociações do lado dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, depois o secretário de Estado do Tesouro americano, Scott Bessent, que também já foi gestor de ativos no passado, o secretário de Estado do Comércio americano, Howard Lutnick, e um conselheiro com imensa influência no Donald Trump, no presidente dos Estados Unidos, que é o Peter Navarro, que é o grande propulsor destas medidas e desta, no fundo, guerra comercial contra a China por parte dos Estados Unidos. Portanto, o que é que tivemos? Tivemos incerteza, porque todas estas tarifas têm um processo negocial longo e complexo. Portanto, esta incerteza provocou o aumento da volatilidade nos mercados. Com o aumento da volatilidade e o medo, há uma redução da confiança dos investidores, há uma redução da confiança dos empresários. Imaginemos nós, por exemplo, uma empresa como a Apple quer construir uma fábrica para produzir mais iPhones, mas não se sabe como é que vai ser o resultado das tarifas em determinado país, não vai adiar esse investimento, não vai contratar pessoas para trabalhar nessa fábrica, não vai contratar mais engenheiros para desenvolver o produto, se não sabe qual é o preço que pode praticar na venda desses, por exemplo, desses novos iPhones. Portanto, vai haver aqui um adiamento do investimento. Isto é tudo muito complexo, é um processo negocial muito complicado e por isso é que o mercado esteve bastante volátil ao longo deste último período do quadrimestre. Miguel, queres-nos falar agora do VIX e explicar o que é, se faz favor? Bem, o VIX, antes de mais, bom dia a todos também. E falar aqui sobre o VIX, que é o Fear Index, que basicamente reflete, em tempos de instabilidade do mercado, aquilo que é o receio e aquilo que os mercados tendem a refletir nestes momentos de grande instabilidade. E como podemos ver no dia 8 de abril, aqui neste gráfico, o VIX fechou nos 52 pontos, no próprio dia chegou a estar a 60, que é um valor muito elevado. Aqui este índice mostra perfeitamente aquilo que foi o início do ano, que não foi nada calmo, que não foi nada sossegado e principalmente ali a partir de março os valores chegaram a valores muito altos que ainda não tínhamos visto e já não vinhamos há algum tempo nos mercados financeiros. Sobre as ações americanas, como podem ver neste gráfico, se olhássemos se calhar no início do ano e ali nos primeiros 2 meses, parecia tudo muito bem, parecia que estava a correr tudo muito normal. Como podemos ver, veio o Liberation Day, o dia da libertação, e o que aconteceu, desde os máximos, podemos registrar uma queda de 18,9%, é uma queda muito expressiva. E depois, agora que houve aqui uma espécie de um adiamento aqui do plano das tarifas, já houve uma recuperação de 11,8%, no entanto ainda existe um longo caminho para fazer para atingir esta recuperação total desde os máximos. E na Europa, o que é que aconteceu, Miguel? Na Europa, que começou melhor o ano, os Estados Unidos, ainda agora que tem estado bastante melhor,
começou muito bem, como podemos ver, até fevereiro, mas também sentiu o impacto destas medidas por parte de Donald Trump, caiu 14,6%, um bocadinho abaixo dos 19% que falámos nos Estados Unidos, mas estamos a falar de cerca de 15%, é uma queda abrupta. E depois, desde o dia 8, que foi 8, 9, que foi ali o momento em que o mercado mais, e aliás, atingiu os mínimos deste ano, recuperou cerca de 11,6%, portanto ainda tem um caminho também para recuperar face aos máximos, sentiu menos esta queda, mas também a sentiu. Falando agora também do euro-dólar, que foi muito importante e esteve aqui também no centro das atenções durante o primeiro quadrimestre de 2025, podemos ver é que o dólar, e já vamos ver mais à frente as performances dos vários ativos, o dólar desvalorizou-se versus o euro, contra o euro, cerca de 9% a fecho de abril. Isto pesou porque muitos investidores, com este receio todo, como vimos, o VIX subiu, portanto, os investidores o que fizeram muito foi vender ações americanas e fugiram para outras áreas geográficas, nomeadamente a Europa, apesar de virmos ali, a Europa também a ressentir-se, houve muitos investidores a fugir, por exemplo, para a Europa. O que é que acontece? Ao vender o dólar, isto empola os movimentos para quem tem ações em dólares na carteira. Por um lado, a desvalorização das ações americanas, por outro lado, o impacto da desvalorização do dólar para quem tem ativos, por exemplo, quem vive na zona euro e investe em empresas americanas em moeda dólar, também sofre esta desvalorização. O que nós vemos aqui é que, apesar desta desvalorização este ano e o dólar estar a cerca de 1,11, 1,12, mais coisa menos coisa, o euro continua abaixo da sua média histórica. Para termos aqui uma noção, já tivemos em níveis muito mais elevados para o euro versus o dólar nos últimos anos. Nos últimos 20 anos, para termos aqui uma noção do movimento do euro-dólar, o euro esteve mais vezes abaixo de 1,20 do que acima. Portanto, este movimento foi forte, mas já vimos posições muito mais extremadas nas duas moedas. Agora, falando um bocado da evolução dos mercados financeiros no primeiro quadrimestre de 2025. Primeiro que tudo, aqui uma nota muito importante. Nós investidores, gestores de ativos no mercado, olhamos para muitos fatores no nosso dia-a-dia. Olhamos para expectativas económicas, os dados económicos que saem dos vários países no dia-a-dia. Ouvimos o que dizem os membros dos bancos centrais dos vários países, ouvimos também o que as empresas estão a dizer, os CEOs das empresas, os CFOs das empresas, analisamos os balanços das empresas, os resultados das empresas e as expectativas das empresas daqui para a frente. O que tem acontecido neste primeiro quadrimestre é que o foco dos investidores foi, mais do que tudo, nas notícias que a administração americana publicava Donald Trump, no caso dele, na plataforma que ele tem, que é similar ao Twitter, que funciona só para americanos, que é o Truth Social, mas que depois, imediatamente, são publicadas no antigo Twitter, o que chamamos agora o X, e o que nós podemos ver, por exemplo, é que o S&P, no início do ano, estava a 5.900 pontos, e agora o S&P, no dia 12 de maio, por exemplo, estava a 5.800 pontos. A taxa de rendimento de uma obrigação a 10 anos do Tesouro Americano, no início do ano, estava a 4,6%. Agora está a 4,5% a dia 12 de maio. Parece, como diz aqui, o chamado um ano chato, um ano amassador, que não se passa nada. Não, muito pelo contrário. Passou-se muita coisa, como podemos ver ali nos índices. Os índices ali refletiam o quadrimestre, mas mais do que tudo, naquele período do quadrimestre, se olharmos para variações intradiárias, a volatilidade foi gigante. Portanto, mais do que hoje em dia, olhamos só para fundamentais, para níveis técnicos de obrigações e outros fatores, como relatórios de empresas, temos que andar a seguir com muitíssima atenção o que é que a administração americana diz e a evolução das negociações com os restantes países. Falando de mercados, este ano a fotografia, mais uma vez, parece muito bonita. O que é que tivemos? Começando aqui pela dívida pública, portanto, obrigações de governos, seja dos Estados Unidos, do Tesouro Americano, obrigações de governos da zona euro,
temos retornos positivos. Porquê? Porque apesar de toda a volatilidade, as yields baixaram nos prazos até aos 10 anos. Os 2 anos, os 5 anos e os 10 anos tiveram as yields a baixar. Enquanto uma yield baixa, portanto, está no denominador de uma obrigação, o preço de uma obrigação sobe. Portanto, foi isto que tivemos do lado da dívida pública, tanto americana como da zona euro. Passando aqui para obrigações de empresas financeiras e não financeiras. A fotografia, mais uma vez, apesar de toda a volatilidade e apesar de termos períodos negativos ao longo do ano, as obrigações de empresas e de financeiras e não financeiras tiveram retornos positivos. Porquê? Porque tivemos a queda das yields e, em cima disso, tivemos compressão de spreads. Portanto, uma obrigação, imaginemos uma obrigação de uma empresa francesa, regra geral, oferece, imaginemos que uma obrigação a 5 anos de França paga um juro de 3%. Uma obrigação de uma empresa francesa paga esse juro mais um spread. Imaginemos mais 1%. Portanto, em vez de a obrigação de França, do governo francês paga 3%, a obrigação da empresa X vai pagar 4%. O que é que nós tivemos? Tivemos a queda das yields, mais compressão de spreads e isso deu um retorno positivo. Do lado das ações, a fotografia é mais mista, podemos dizer assim. Pela negativa, ações americanas, ações japonesas com quedas de 5%, mas como vimos atrás, estiveram bastante pior no ano. A China também, em reflexo destas negociações todas, a ser prejudicada neste primeiro quadrimestre, e depois, pela positiva, tivemos aqui o grande ganhador do quadrimestre, as ações da Europa continental, de zona euro e outros países de moeda não euro, mas do continente europeu, tiveram excelentes performances, entre outras coisas, motivados pelo anúncio do investimento em defesa dos 800 bilhões de euros por parte da União Europeia, o anúncio do investimento em defesa e infraestruturas relacionadas com defesa e não só por parte da Alemanha de 500 bilhões de dólares, e as valorizações das empresas europeias que estavam baratas há muito tempo, mas que agora existe aqui uma oportunidade de crescimento e da Europa reestruturar. Em cima disto, os resultados das empresas europeias têm sido bastante positivos, portanto, havia aqui um racional para que as ações europeias tivessem uma boa performance neste quadrimestre. Pela negativa, tivemos o petróleo, portanto, o petróleo com alguns receios de recessão económica e com uma produção a aumentar. Os Estados Unidos, por exemplo, e o Canadá juntos, neste momento, produzem cerca de 25% do petróleo todo do mundo, produzem mais do que qualquer outro país junto. Portanto, qual é o impacto disto? Faz baixar a inflação nos países. Portanto, os americanos não sentem tanto esta guerra tarifária, mas o reflexo disto e da guerra das tarifas e incerteza foi uma queda muito forte no petróleo. Finalmente, o ouro funcionou como um ativo de refúgio. Muitos investidores fugiram uma parte do dólar, fugiram uma parte da dívida pública americana e refugiaram-se no ouro, e muitos bancos centrais também, nomeadamente o Banco Central da China, para diversificar os seus ativos que têm no balanço, foi comprando ouro ao longo deste primeiro quadrimestre. Finalmente também o euro-dólar, portanto o euro versus o dólar, o euro valorizou-se cerca de 9% face ao dólar este ano, portanto isto aqui teve impacto nas carteiras e nas ações. Miguel, queres-nos explicar agora como foi o comportamento dos fundos BKPGA, começando pelos dois fundos que investem só em obrigações, por favor? Portanto, começando aqui pelo rendimento, que é um fundo que tipicamente está exposto a obrigações de mais de curto prazo, portanto não é muito sensível a estes movimentos das taxas de juros, tem tido uma performance positiva de 0,51%, sendo que a maior componente da carteira são as obrigações de investment grade, portanto são neste momento o maior contributo para esta performance. No Banco Inter Obrigações, neste momento, estamos flat, estamos a menos 0,02, portanto, estamos no break-even. No break-even, exatamente. E as obrigações de investment grade também têm um contributo positivo. Este fundo tem umas características um bocadinho diferentes, porque temos obrigações com mais duration, portanto, com mais exposição àquilo que é um movimento das taxas de juros, e por isso é que notamos aqui uma diferença na performance entre estes dois fundos. Passando agora para os multiativos, Miguel, queres-nos explicar como é que foi o comportamento dos multiativos durante este quadrimestre? Primeiro queria dizer que, como o António disse, o dólar, e neste caso o euro, teve uma performance positiva, a falta do dólar valorizou-se 9%, e isso impactou as nossas carteiras, obviamente. Temos uma boa parte da nossa exposição aos Estados Unidos, dentro da componente acionista.
O Banco Inter 25 tem cerca de 20% em ações, mas pesou muito as ações americanas e são o principal detrator de valor para esta performance que estamos a fecho do mês de abril. Vemos as ações americanas, apesar também aqui no 50, com performances ainda negativas. Quero dizer que têm recuperado em maio, que maio tem sido um mês muito melhor e tem havido aqui uma recuperação, mas esta é a fotografia que temos no final de abril, e passando aqui para o 75, conseguimos ver que as ações americanas foram o principal detrator de valor até ao momento, e como podem ver na outra ponta, as ações europeias, com uma boa performance, foram o nosso maior contributo para esta performance e a nossa melhor estratégia. Portanto, Miguel, à medida que nós aumentamos o peso em ações, a nossa alocação em Estados Unidos aumenta, e isso provocou em que quanto mais ações, mais posição nos Estados Unidos, menor a performance, por causa exatamente do comportamento das ações americanas e do dólar, certo? Exatamente, é isso mesmo, exatamente. Temos aqui o nosso fundo temático, o MegaTT, que também está um bocadinho pesado desde até a final de abril, já recuperou bastante, mas como podemos ver, o tema da defesa, que o António falou aqui do investimento na defesa na Europa, foi o top performer aqui da nossa carteira. Temos aqui outros temas que sofreram um bocadinho: o nuclear, a inteligência artificial, porque lá está, tem muita exposição a ações americanas e, como viram no Market Monitor, as ações americanas estavam negativas até ao final de abril, portanto, neste momento estão-nos a dar um retorno negativo para as nossas carteiras. Em termos de alocação de ativos, o que temos aqui nesta tabela é a alocação de ativos em cada fundo Banco Inter Gestão de Ativos, ok? Portanto, nas duas primeiras colunas de fundos nós temos o Banco Inter Rendimento e o Banco Inter Obrigações, portanto são dois fundos que investem 100% exclusivamente em obrigações, portanto são os dois fundos temos de dizer, mais defensivos da gama de oferta da Banco Inter Gestão de Ativos, e o que podemos ver aqui é que o rendimento versus obrigações tem menos high yield e tem mais obrigações investment grade. Todos os dois muito defensivos. Como o Miguel disse, com menor sensibilidade às taxas de juros, com uma sensibilidade muito pequena às taxas de juros. O outro com maior sensibilidade às taxas de juros, mas com maior potencial a longo prazo de valorização. Ok? Passando aqui para os multiativos, o Banco Inter 25, o Banco Inter 50 e o Banco Inter 75 são fundos mistos, investem tanto em ações como em obrigações. Quanto maior aqui o número, maior o investimento em ações. Temos aqui uma ordem de ideias. No Banco Inter 25, cerca de 20% do investimento dos ativos do fundo são em ações. No Banco Inter 50, apesar do nome dizer 50, nós temos aqui uma banda de investimento e cerca de 40% dos ativos do fundo estão investidos em ações. O remanescente está investido em obrigações. E, finalmente, o Banco Inter 75, que tem cerca de 60% do seu investimento em ações e cerca de 38% do seu investimento em obrigações. Passando agora para dados económicos e dados de empresas, começando aqui pelos Estados Unidos. O que nós temos aqui do primeiro trimestre, em termos de dados económicos nos Estados Unidos, é que os dados foram bastante sólidos. Nós trazemos aqui este gráfico, que são dois indicadores de manufatura dos Estados Unidos, até fecho de abril de 2025, e aqui tem o gráfico que começa em 2012. Temos aqui este valor de 50 e temos aqui, abaixo de 50, temos aqui este sombreado, a creme, a cor-de-rosa, e acima de 50 aqui o gráfico está a branco. Significa que estes indicadores são indicadores avançados de atividade económica do lado da manufatura nos Estados Unidos. Significa que quando estes indicadores estão acima de 50, existe uma expansão da atividade económica na manufatura. Quando os indicadores estão abaixo de 50, existe uma contração. E estes indicadores são os que nós chamamos de leading indicators. Dão-nos uma imagem do que é que vai acontecer na economia americana no futuro. Título de exemplo, nós podemos ver que estes indicadores começaram a cair durante aqui um bocadinho antes do Covid, e no Covid os indicadores tiveram uns valores
muito fracos, como podemos ver aqui nesta série histórica, e aqui tivemos uma recessão nos Estados Unidos. Entretanto, os indicadores após Covid, a recuperação foi, nós chamamos aqui em termos técnicos em V, portanto, subiu exponencialmente, e entretanto os indicadores estiveram sempre em expansão, portanto apesar de estarem a cair, isto significa que eles continuam em expansão económica, e depois aqui tivemos períodos abaixo de 50 em contração e agora voltaram a subir e neste momento estão aqui próximo de 50. Portanto, a manufatura está acima de 50, os serviços continuam a crescer, mas menor. Em cima disto, é importante saber que temos dados económicos nos Estados Unidos fortes, como dados de criação de emprego, resultados das empresas fortes. No entanto, com esta turbulência toda, com os investidores a acharem que vai haver alguma contração económica, porque vai haver decisões de adiamento de investimento, porque há pequenas e médias empresas que dependem de fornecimento de produção na China e podem ser afetadas com todo este processo tarifário, os investidores acreditam que vai haver ainda 2 reduções da taxa de referência nos Estados Unidos, mais para o final do ano. Temos que acompanhar os dados económicos para ver o que é que vai acontecer. Em termos dos Estados Unidos, o que é importante também sabermos, porque é que a administração americana está a ter este processo negocial todo, é entre outras coisas, a evolução da dívida americana. Todos os anos nós vemos das notícias em que os democratas e os republicanos estão a discutir a levantar o debt ceiling, porque a dívida atingiu novamente um teto e querem outra vez dar autorização para haver mais endividamento. O que é que acontece? Desde 2008, obrigado, Miguel, que a dívida tem vindo a aumentar exponencialmente. A dívida americana neste momento representa cerca de 36 trilhões em termos de valor. O déficit americano situa-se nos 6,7% em porcentagem, 6,4% em porcentagem do PIB americano. E, neste momento, por exemplo, este ano, os Estados Unidos têm que refinanciar cerca de 9 trilhões de dívida e todos os anos pagam mais coisa, menos coisa, como $1 trilhão em juros. Portanto, esta situação é sustentável e eles querem equilibrar isto, querem reduzir dívida. Isto é um processo complicado, não se faz de um dia para o outro, mas, entre outras coisas, equilibrar a balança comercial poderá vir a beneficiar os Estados Unidos. No fundo, o grande adversário dos Estados Unidos é a China, portanto, a balança comercial, portanto, isto é a evolução da balança comercial entre a China e os Estados Unidos, e podemos ver que tem havido aqui um comportamento negativo para o lado dos Estados Unidos, cada vez mais. Já tivemos pior, mas ainda assim, o déficit, estamos a falar de cerca de 300 bilhões em 2024. E é este processo todo negocial que a administração americana está a querer inverter, exatamente porque a situação a longo prazo é insustentável. Os Estados Unidos têm um nível de dívida sobre o PIB equiparável a alguns dos países mais fracos em termos desse indicador na zona euro. Para um país que é a maior economia do mundo, com pode-se dizer, algumas das melhores empresas do mundo, esta situação não é aceitável. Nos Estados Unidos vem uma recessão. Bem, aquilo que aqui o Polymarket nos diz e que as pessoas estimam é que existe cerca de 39% de hipóteses de entrarmos numa recessão. Portanto, vamos abaixo dos 50%. Portanto, a maioria das pessoas crê que possivelmente não. Mas queria-vos mostrar que vejam ali no Liberation Day, que estávamos mais ou menos nos 40%, 41%. Quando isso aconteceu, subiu automaticamente para os 60%. E aí sim, as pessoas começaram a estimar que poderia vir uma recessão nos Estados Unidos. Logo após, cerca de dia 2, 3 de maio, houve uma pausa anunciada pelo Donald Trump e isso fez com que, novamente, estes valores da possibilidade dos Estados Unidos entrarem em recessão diminuíssem, voltando para cerca dos 40%, neste momento nos 39%. Portanto, é isto que agora temos como indicador. Exatamente. Passando agora para a zona euro, o que é que nós temos? Nós tivemos durante muito tempo uma atividade económica fraca. Nós podemos aqui ver também o mesmo indicador que há bocado estivemos a observar por parte do lado dos Estados Unidos, para aqui para a zona euro, o indicador manufatura, uns indicadores avançados que mostram a nossa expansão ou contração económica do lado da manufatura, e vemos que aqui o 50 é aqui o break-even, abaixo de 50, como eu já tinha dito, temos contração da atividade económica, acima de 50 temos expansão. E a zona euro que temos ver, principalmente aqui com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia e o fim da energia barata,
e principalmente a Alemanha beneficiava muito com isso, houve aqui uma contração económica do lado da manufatura bastante grande, e apesar de estarmos abaixo de 50, portanto ainda haver aqui uma contração, os recentes indicadores têm vindo a mostrar melhorias. Este indicador está diretamente relacionado com o comportamento do PIB, portanto, à medida que este indicador cresce, o PIB da zona euro melhora, à medida que o indicador vem para baixo, o PIB da zona euro piora. Aqui ainda precisamos de ver o que é que vai acontecer mais à frente. Os próprios membros do Banco Central Europeu têm vindo a reduzir a sua taxa de referência, portanto, o que é que têm feito? Têm vindo a tornar o dinheiro para a população europeia e para as empresas europeias mais barato, portanto, quando o dinheiro está mais barato, as empresas podem pedir dinheiro emprestado ao mercado ou aos bancos, às instituições financeiras mais barato, portanto, conseguem expandir a sua atividade económica, e nós aqui vemos alguma recuperação. Há uma parte que poderá ser uma antecipação ou a imposição de tarifas, há outra parte que pode ser a recuperação económica. Não há ainda um consenso direto, os próprios membros do Banco Central estão divididos, alguns que acham que as taxas de juros devem continuar a reduzir-se daqui para a frente. Nós acreditamos que em junho existe uma elevada probabilidade de reduzir novamente a taxa de juros, será a oitava redução da taxa de juros desde os seus máximos. No entanto, como a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, veio dizer numa entrevista a um jornal francês no domingo, foi que a economia europeia está a melhorar, está a mostrar sinais de melhoria, que está num nível muito baixo e que para já poderá não haver necessidade de cortar as taxas de juros. Portanto, o que é que acontece? A inflação está estável, portanto, o BCE tem um mandato de manter a inflação nos 2%, portanto, a inflação está estável, tem vindo a baixar, as expectativas é que a inflação venha para o nível dos 2%, portanto, isso alivia a pressão do BCE a não reduzir as taxas de juros, portanto, os investidores neste momento, tal como nós, esperam uma redução, acham que há uma probabilidade elevada de cortar 25 pontos base na reunião de junho e até ao final do ano haver mais um corte com os dados económicos que temos hoje. Miguel, e agora falando esquecendo a parte económica, mas a parte que está relacionada também com a parte económica, que são as obrigações em euros. O que é que tu tens a dizer sobre o comportamento das obrigações em euros e as taxas de rendimento das obrigações? Portanto, obrigações da Euro, nós vemos que é uma oportunidade que ainda persiste, né? E gostamos muito e é das classes ativas onde estamos mais investidos. Como vemos, isto aqui é um gráfico que mede que nos consegue dizer o retorno estimado dentro destes três segmentos, portanto, por cima o high yield, obrigações com um bocadinho de mais de risco associado. Depois temos o segmento de investment grade, que é aquele que também gostamos muito, e depois temos a parte da componente da dívida pública. Como podemos ver, o high yield ainda com um retorno de cerca de 6%, o investment grade um pouco acima dos 3%, portanto, comparando com depósitos a prazo neste momento, é muito superior, não é? Estamos aqui a falar de maturidades entre os 3 e os 5 anos, portanto, estamos a falar de uma rentabilidade estimada de cerca de 3% ao ano nos próximos 3, 4, 5 anos, e depois a dívida pública um bocadinho abaixo com 2,31%, ainda atrativo, mas, no entanto, e já vamos falar a seguir sobre a nossa alocação, mais atrativa das obrigações de investment grade. Falando sobre o nosso high yield, que as pessoas muitas vezes podem pensar que é um ativo de risco, e na verdade todos os ativos têm um risco associado, mas o nosso high yield, as nossas obrigações sénior, as nossas cuidadas, como podem ver aqui nesta imagem, tenho a certeza que tal como eu e o António também conhecem aqui algumas destas empresas. Isto são alguns dos exemplos de empresas que temos obrigações em carteira. E António, se quiseres explicar mais um bocadinho desta componente. No fundo, o high yield é um universo enorme. Há empresas com fundamentais mais fracos, há empresas com fundamentais mais fortes. A título de exemplo, imaginemos como, por exemplo, uma empresa como, por exemplo, a Renault está a fazer a transição para veículos elétricos. O investimento e desenvolvimento de baterias e motores elétricos, agarras elétricas, a reconversão das fábricas exige um investimento enorme. Se calhar, durante esse período, a empresa vai ter que investir mais CAPEX, vai ter que fazer mais investimentos e vai ter que se endividar mais. O que é que significa? Que quando uma agência de rating atribui um rating, tem uma série de fatores que, no fundo, são bandas que analisa a empresa dentro de determinado setor e vê se a empresa se encaixa
num segmento de obrigações mais defensivas, investment grade é um segmento de obrigações menos defensivas. A yield faz isso com os países, faz isso com as empresas. O que é que significa? Temporariamente, se uma empresa, por exemplo, tem mais dívida para estar a fazer um investimento, ou fez uma aquisição de outra empresa, porque imaginemos, título de exemplo também, a EDP quer investir em energias renováveis e compra uma empresa do setor eólico, vai ter que se endividar temporariamente. Os frutos a mais a longo prazo são positivos, mas naquele momento a dívida é superior, não se coaduna com o universo investment grade. Então, o que acontece é, temporariamente, estas empresas vêm para o espectro do high yield, continuam a ser excelentes empresas, são excelentes empresas robustas, mas por uma razão ou por outra estão ali na fronteira, e por isso é que nós gostamos de investir em determinadas obrigações, sejam sénior ou subordinadas, porque temos aqui um bocadinho mais de rendimento para empresas com bons fundamentais. Sim, empresas com um bom balanço. Exatamente. Pronto, falando aqui do nosso posicionamento, neste momento estamos subexpostos à liquidez, porque dada a perspectiva de descida de taxas de juros, não nos compensa estar em liquidez, porque acreditamos que conseguimos ir buscar mais retorno, sobretudo na componente de obrigações, e em relação a elas estamos subexpostos. Mantemos uma elevada exposição em obrigações de maturidade de empresas entre os 2 e os 5 anos. Temos mais investment grade do que a yield, e é onde vemos neste momento mais valor. E vês mais valor também nas obrigações de empresas do que dívida pública, não é? Porque Sim, sem dúvida, porque neste momento, como mostramos no gráfico anterior, as yields são mais atrativas e é isso que nós procuramos trazer o máximo de retorno possível nesta fase. E do lado das ações, como é que a BKP já está a ver o comportamento das ações no futuro? E em termos de valorizações, as ações americanas, como é que se estão a comportar? Estão caras em termos históricos? Estão baratas? Podes-nos explicar um bocadinho melhor esse tema, se faz favor? Ok, depois a seguir peço-te que aprofundes aqui um bocadinho o tema, mas estamos neutrais, estamos sobretudo cautelosos e com uma visão positiva, apesar de tudo. Os Estados Unidos ainda não se pode dizer que, apesar desta ligeira correção, estejam baratos. Acreditamos que existe mais valor na Europa, como falaste, as empresas estão bem, existe uma oportunidade, existe um investimento e acreditamos muito nisso também. Portanto, estamos neutrais neste momento a ações e se puderes agora explicar mais um bocadinho. Com certeza. Agora, fazendo no fundo um bocado um zoom dentro destas duas classes de ativos, obrigações e ações, o que nós temos aqui, começando aqui pela parte de obrigações, nós dividimos, a BKPGA divide as obrigações em 3 grandes classes, como já vimos anteriormente. Dívida pública, ou seja, dívida de governos, obrigações de empresas financeiras e não financeiras, investment grade, e obrigações de empresas financeiras e não financeiras, high yield. Nós, exatamente porque já explicámos atrás, gostamos mais pelo rendimento que oferecem as obrigações de empresas, gostamos mais do espectro investment grade e do espectro high yield versus dívida pública, porque oferece um retorno inferior. Olhando aqui para as ações, o que nós temos aqui neste gráfico é temos as ações, nós dividimos as ações em 6 áreas geográficas, ok? Estados Unidos, Europa continental, Reino Unido, Japão, mercados emergentes e outros desenvolvidos, que nós, numa questão de simplificação, que são os mais relevantes, aqui significa isto, outros desenvolvidos, Canadá e Austrália, e nós temos aqui uma alocação em termos geográficos a cada uma destas regiões. Nós temos como índice de referência um índice que investe na capitalização bolsista, tem os seus pesos em função da capitalização bolsista das várias regiões geográficas, e os Estados Unidos, com as empresas todas que têm, representam cerca de 65% da sua capitalização, e a Europa continental cerca de 11%. Nós aqui, nesta coluna, temos os nossos desvios versus o índice de referência. O que é que isto significa? Significa que nós, neste momento, estamos neutros a ações, portanto, estamos com um peso idêntico ao do índice, mas depois, dentro das regiões geográficas, nós temos desvios de sobreponderação ou subponderação. Um exemplo disto é, nos Estados Unidos, nós estamos subponderados, nós gostamos das ações americanas, mas nós achamos que, em termos de valorizações históricas, com toda esta incerteza sobre o resultado das tarifas e o que vai acontecer nos próximos tempos, nós estamos underweight, estamos com menos cerca de quase 10% de peso em ações dos Estados Unidos do que o nosso índice de referência. Por contraposição, aqui nos 2 grandes bolos nós estamos com sobreponderação Europa continental
Porquê? Porque, como já dissemos anteriormente, as valorizações das ações europeias estavam atrativas, estavam baratas em termos absolutos e relativos. As empresas europeias têm estado a apresentar bons resultados. Nós temos excelentes empresas na Europa, muitas vezes com um perfil diferente das ações americanas, mas excelentes empresas na Europa. E depois, com todos estes anos de investimento na Europa, isto pode ser uma oportunidade para a Europa se reestruturar e, no fundo, vivermos aqui crescimentos dos PIBs europeus e, consequentemente, uma melhoria nos resultados das empresas europeias. Para concluir esta apresentação, até porque já vai longa, nós temos aqui, trouxemos uma tabela que é o comportamento anual dos últimos 88 anos do S&P 500, das ações americanas. Nós temos aqui os anos em que o S&P 500 teve retornos negativos e os anos em que o S&P 500 teve retornos positivos. Isto aqui, esta imagem, este gráfico, está aqui exatamente para mostrar que o investimento a longo prazo compensa sempre. Nós temos, durante este período, durante estes 88 anos, temos um retorno anual de cerca de 11%. Tivemos quedas fortes, mas tivemos mais anos positivos do que anos negativos. Portanto, significa que, em períodos de volatilidade como os que estamos a ter, interessa ao investidor, se acha que está bem investido em termos fundamentais, faz sentido a longo prazo e a médio longo prazo estar investido em determinadas empresas, em determinadas áreas geográficas, manter-se investido e não andar a comprar e a vender. Porque com estes períodos de volatilidade e não sabendo, muitas vezes, o que é que vai acontecer durante daqui a 3 dias ou daqui a 4 dias, nem os próprios americanos, a União Europeia e o Japão, por exemplo, sabe como é que vai ser o resultado final destas negociações tarifárias. Portanto, aqui o objetivo é, nós já passamos por muitas crises, passamos pelo Covid, passamos pela invasão da Ucrânia, os mercados caíram e depois a seguir recuperaram. Portanto, interessa ficar investido, não vender, não andar ao sabor nas notícias de curto prazo. Isso funciona muito bem, muitas vezes, para os jornais, para os meios de comunicação social da indústria financeira, mas em termos de fundamentais, manter-se investido, porque a longo prazo compensa. Pronto, passamos agora para as perguntas e respostas. Do nosso lado já mostramos a nossa vida, já falamos imenso, gostávamos muito de receber as vossas perguntas e temos todo o gosto em responder. Obrigado, António. Obrigado, Miguel. Obrigado também a quem nos assiste a este webinar do primeiro quadrimestre. Recordo que podem colocar as vossas questões a partir do ícone Q&A na parte superior do vosso ecrã. E para começar, em termos de perguntas, temos aqui a primeira. Será que faz sentido vender os meus fundos de ações e comprar fundos de obrigações? Obrigado pela pergunta, Pedro. É uma excelente pergunta. O investimento em fundos de ações ou em fundos de obrigações depende de vários fatores. Depende da perspectiva de risco do investidor, depende do know-how financeiro do investidor, depende do prazo de investimento do investidor e depende também da porcentagem de património alocado. O que é que isto significa? Significa que o investidor, se tem perfil para estar investido em ações ou num fundo misto em que investe em ações e obrigações, neste momento, na nossa opinião, não o deve vender. Deve, exatamente como falámos exatamente há cerca de um minuto, manter-se investido e deixar passar esta tempestade, esperar que as coisas melhorem, porque se confia na gestão, confia nos seus investimentos, é manter-se investido, porque as coisas vão melhorar e as negociações não vão durar. Portanto, neste caso, ad eterno, vão ter que ter um final. Okay? Portanto, manter-se. E essencialmente é esta a resposta à pergunta de Pedro. Também só para acrescentar, em caso, neste momento estamos numa situação como mostramos com o caso das tarifas de incerteza no mercado, existe a possibilidade de lá está, de neste momento se calhar passar por um perfil um bocadinho mais defensivo. Não dizemos, porque lá está, a longo prazo, como mostramos, o António acabou de mostrar, as ações têm uma perspectiva de crescimento de cerca de 11, 12% ao ano, mas lá está, nestes momentos de tensão, acreditamos que manter-se investido é muito importante, manter esta disciplina e sem dúvida isso é o mais importante. Obrigado a ambos pela vossa resposta. Na pergunta seguinte, temos como é que se compara os nossos fundos de obrigações com as taxas de depósito a prazo? Olha, força.
Obrigado, Miguel. Em termos de comparativo de as nossas taxas de fundos de obrigações versus taxas de depósito a prazo, podemos adiantar-vos que, por exemplo, o Banco Inter, PPR Rendimento, oferece uma taxa de rendimento neste momento de 3%. O Banco Inter Obrigações oferece uma taxa de rendimento de cerca de 3,4%. Mas a falar de taxas anuais brutas. Nós, na BKPJ, temos ainda na nossa gama de produtos 2 fundos de maturidade definida, portanto, tem um fim de vida, no fundo é como se fosse um depósito a prazo, com prazo mais longo, um fundo que se vence no final de 2027, em novembro de 2027, e outro fundo que se vence no final de 2030. E um fundo oferece uma taxa de rendimento de 2,8% por ano bruta, e o fundo com vencimento em 2030 oferece uma taxa de rendimento bruta de cerca de 3,9% por ano. Se olharmos para as taxas de depósito a prazo, à medida que o BCE tem vindo a reduzir as taxas de juros, as Euribors têm vindo também a reduzir-se e as instituições financeiras cada vez oferecem uma taxa de juros menos atrativa. Estamos a falar de taxa de juros, da disponibilidade do Banco de Portugal, se calhar estamos a falar neste momento de depósitos a prazo a oferecer 1%, 1,2%, porque se calhar para um prazo, portanto, são taxas anualizadas, estamos a falar de um prazo de 3 meses. Se as taxas de juros continuarem a vir para aí abaixo, continuarem a descer, o que significa que quando eu quiser renovar a minha taxa de depósito, provavelmente o juro vai ser mais baixo, vai ser mais atrativo. No fundo aqui, se eu investir num fundo de obrigações, especialmente num fundo de maturidade definida, eu vou ter uma taxa de rendimento implícita, que à partida eu conheço a taxa, até ao final da vida do produto, que eu sei quanto é que vou receber no final da vida do produto. Portanto, para quem não precisa desse capital que poderá investir nesses fundos durante os próximos tempos, faz todo o sentido investir, por exemplo, num fundo de maturidade definida ou num fundo de obrigações, porque versus taxas de juros, as taxas de rendimento são muitíssimo atrativas. Obrigado a ambos. Pergunta seguinte: se os nossos fundos perfilados têm investimento em ouro e como vemos a evolução deste ativo num caso de recessão nos Estados Unidos? Os nossos investimentos perfilados neste momento não têm investimento em ouro, como nós vimos na fotografia anterior, e eu vou passar para trás, porque acho que é sempre mais fácil ver aqui na fotografia do que se fomos nós só falarmos. Os nossos fundos PPR, Banco Inter Ativos Perfilados, têm neste momento apenas investimento em ações e obrigações, ok? Portanto, não há aqui investimento em ouro. O ouro, no caso de uma recessão dos Estados Unidos, poderá, como já temos estado a ver, funcionar como ativo de refúgio. Neste momento, o ouro é sempre, em termos de ativo de refúgio, tem sempre um custo, portanto, armazenar ouro tem sempre um custo versus de ter, por exemplo, obrigações do Tesouro americanas ou obrigações do Tesouro europeu. No entanto, na ótica dos bancos centrais diversificarem e alguns investidores diversificarem os seus ativos do lado da parte mais segura, o ouro poderá ter tendência a continuar esta subida, esta valorização. Sim, sim. E só para acrescentar que o aumento tem certeza, e neste momento foi aquilo que mostramos, o ouro está-se a avaliar cerca de 25%. Portanto, em momentos de incerteza, é muito provável que a tendência seja a valorizar, porque é mais uma possibilidade de diversificação e é essa a tendência que tem. Exatamente. Obrigado. Pergunta seguinte: faz menção aos nossos fundos PPR, se aconselhamos uma estratégia de médio e longo prazo e se é possível investir nestes fundos através de empresas. Em termos de investimento, nós Banco Inter Ativos não fazemos aconselhamento financeiro. As pessoas mais indicadas para ver este aconselhamento financeiro são os vossos contactos, os nossos colegas junto da área comercial, são as pessoas mais indicadas para responder, até porque conhecem-vos bem, falam com vocês no dia a dia e portanto, são as pessoas mais indicadas. Em termos de fundos de PPR, em termos de empresas, uma empresa pode sim investir num fundo de PPR. A grande diferença de uma empresa para uma pessoa individual é que não tem acesso ao benefício fiscal de um PPR. Portanto, o PPR, dentro de umas condições normais, está ao abrigo dos planos de poupança reforma habituais. Um PPR fora das condições normais, um investidor que esteja investido individual do continente nacional, que esteja investido num PPR, vai pagar uma taxa de imposto se estiver investido
a menos de 5 anos, um período inferior a 5 anos, 21,5%, que compara com os 28% das mais-valias do investimento financeiro. Sim, esse é um dos benefícios dos BPRs e respondendo à primeira parte, neste caso, da questão sobre o investimento a médio e longo prazo, queríamos dizer que sim, a nossa oferta é perfilada e com a nossa gestão acreditamos que sejam produtos a médio e longo prazo com boas rendibilidades e com um potencial de valorização bastante interessante e basicamente. E eu queria só aqui acrescentar, porque acho que isto é um tema muito importante. Os investimentos devem ser feitos a médio e longo prazo. No curto prazo, como já vimos, tivemos invasão, por exemplo, nos últimos anos, invasão do Ucrânia, tivemos o Covid, temos agora a questão tarifária, os mercados, desde o início deste período estamos a falar, estão estão melhores, portanto o retorno foi positivo. Mas no meio disto tivemos quedas fortíssimas durante estes períodos e leva a muitos investidores a si. Um dos grandes investidores que penso que todos conhecemos, o Warren Buffett, tem no balanço da sua empresa, da sua seguradora, tem empresas como Coca-Cola, por exemplo, há 34 anos. Tem uma empresa como a Moody's, a empresa que atribui os ratings às empresas e aos países, há 15 anos, se não estou enganado, há cerca de 15 anos. Portanto, ele, no fundo, se acreditamos nos fundamentais das empresas e se as empresas têm uma boa gestão, se as empresas estão a ser bem comportadas, estão a ser responsáveis, em manter-se investido nas empresas, porque a longo prazo vai dar frutos. Não andar a vender e a comprar, porque uma empresa pode ter um trimestre, pode ter um semestre mau, porque está a reestruturar, porque há aqui um problema qualquer, por exemplo, da produção. Mas nós sabemos que a marca, o produto é muito forte e que há de ter as contas equilibradas e no futuro, se eu ficar investido, vai-me compensar esse investimento. Próxima pergunta: se temos algum fundo de obrigações que seja apenas em euros, de forma a não correr o risco cambial? Temos sim, é uma excelente pergunta. Neste momento, os dois fundos de maturidade definida, o fundo Banco Inter PPR 2027 e o fundo Banco Inter PPR 2030, portanto são os dois fundos de maturidade definida, têm uma vida infinita, que compara muito bem, como já dissemos, com os depósitos a prazo, não têm investimento noutras moedas que não seja euro, ou seja, só investem em obrigações emitidas em euros. O Banco Inter Rendimento e o Banco Inter Obrigações têm a possibilidade de investimento noutras moedas, nomeadamente o dólar. Neste momento, o Banco Inter Rendimento, como é um fundo de caráter mais defensivo, para um universo ou uma porcentagem de investimento do investidor mais defensivo, não tem exposição a dólar, só tem obrigações emitidas em euros. O Banco Inter Obrigações, neste momento, tem uma ligeira exposição a dólares, cerca de 5%, tá bem? São empresas europeias, mas que emitiram em dólares, mas que é uma pequena percentagem deste fundo. Okay, portanto, para resumir, António, o Banco Inter Rendimento pode ter exposição ao dólar, neste momento não tem, é o nosso fundo de obrigações mais defensivo. O Banco Inter Obrigações tem cerca de 5% e depois temos a nossa oferta, os dois fundos buy and hold, de 2027 e 2030, que ambos só têm emitentes em euros. Exatamente. Ok. Agora, numa visão de mercado, tendo em conta estas pressões e a guerra comercial entre Estados Unidos e China, como vemos o mercado americano e também como é que perspectivamos a evolução do rendimento das obrigações americanas? Boa pergunta. Em termos de mercado americano, o que nós vemos, e como referimos anteriormente, é que o mercado americano, face à sua média histórica, deixa-me mostrar aqui um indicador que nós temos aqui em anexo, que eu acho que é interessante para vermos como é que as ações americanas estão a funcionar. O que nós vemos é que eu agora não estou a encontrar, mas não faz mal. O que nós vemos aqui é que, em termos de vários rácios, vários indicadores financeiros em termos de valorização das empresas, nós vemos que o mercado americano está caro face, por exemplo, as ações do S&P 500, face à sua média histórica dos últimos 5 anos e face à média histórica dos últimos 10 anos, o mercado está mais caro. Portanto, com toda esta incerteza, há aqui dúvidas relativamente à performance do mercado americano e por isso é que nós, neste momento, estamos subponderados às ações americanas. Nós gostamos imenso das empresas americanas, são excelentes empresas, têm excelentes fundamentais, mas tendo em conta as valorizações das empresas, toda esta incerteza económica, primeiro política e depois económica, nós preferimos estar underweight em
ações americanas. Em termos de dívida pública americana e obrigações de empresas americanas, as yields, que só aparecem nos Estados Unidos, porque as taxas de juros estão mais altas, são muito atrativas para um investidor americano. No entanto, o investidor, por exemplo, europeu, que investe em obrigações em dólares, está sujeito à variação cambial. Significa que, neste momento, por exemplo, se eu tivesse comprado uma obrigação do Tesouro Americano no início do ano, neste momento eu tinha visto uma parte da performance dessa obrigação a ser afetada pelo movimento do euro-dólar. O dólar desvalorizou-se 9%, e isto tem impacto na obrigação do Tesouro Americano. Numa perspectiva de longo prazo, fará sentido. Numa perspectiva de curto prazo, é preciso ter cuidado com esta volatilidade, porque esta volatilidade pode prejudicar os investimentos noutras moedas. Voltando à nossa oferta de produtos, se temos algum dos nossos produtos é que invista diretamente em commodities como café ou cacau. Não, neste momento não temos nenhum investimento, nenhum produto que invista diretamente nisso. Nós, nas empresas que investimos, tanto por zona geográfica como, por exemplo, no Mega TT, temos empresas que, direta ou indiretamente, estão postas a determinadas commodities. Por exemplo, temos um temático da área de mining, temos temáticos da área de energia nuclear, temos temáticos da energia aeroespacial, commodities propriamente ditas dessa forma, café ou, por exemplo, milho, trigo e por aí adiante, assim diretamente não temos. Próxima pergunta é sobre um custo médio dos nossos fundos de obrigações. Em termos de custo médio, é diferente, eles variam, mas eu, por exemplo, a comissão de gestão e depósito, por exemplo, do Fundo de Maturidade Definida 2027, anda em torno, eu não tenho aqui o valor de cabeça, mas anda em torno dos 0,45%, dos cerca de 45 ou 42 basis points. O Fundo de Maturidade Definida, obrigações 2030, anda em torno dos 60 basis points, portanto 0,6%, ok, por ano. E depois o Banco Inter Rendimento andará ali também à volta dos 0,4%, mais coisa, menos coisa. Mas isso, agora, aqui nesta apresentação não consigo fazer, mas facilmente, falando com os vossos contactos junto do Banco Inter, são as pessoas têm a resposta para esse tipo de perguntas, e também na nossa internet, na nossa intranet, no site do Banco Inter, Banco Inter Portugal, nós pode ver-se nas páginas de cada fundo PPR, pode ver-se as comissões de gestão e depósito de cada fundo. Sim, seja na página, onde tem toda a descrição sobre a nossa gama de produtos, também pode ver na app, que também consegue encontrar lá todos estes custos associados aos nossos fundos. Obrigado a ambos. Não tenho mais perguntas aqui para vos fazer neste momento. Obrigado pela vossa presença. Foi um prazer estar aqui. Quaisquer perguntas que tenham que não queiram ter posto aqui neste webinar, por favor, falem mais uma vez com os vossos contactos da área comercial do Banco Inter, que depois nos farão chegar a nós, e nós teremos todo o gosto em ajudar. Sim, obrigado a todos e um bom dia para vocês.